Te Om Bhurbhuvassuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate Om Bhurbhuvassuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate. Namastê, Harion. Estamos aqui para mais uma. Bom dia, Alberto. Namastê. Boa tarde. Boa tarde, é o mais acertado a dizer. Mais uma live. Estamos aqui para... Hoje essa live vai ser dedicada à nossa prática diária, né? Como é que a gente pode viabilizar isso, tornar isso aí essa ideia da prática diária numa coisa factível, né? Porque realmente é importante a gente não ficar só no campo das ideias, mas a gente concretizar coisas. Saudações, Raíssa. Namastê. Raíssa é do meu time, né? Raíssa Química, eu tô vendo aí. Muito bem, muito bem. Ciência de transformação, Raíssa. Parabéns. Eu continuo gostando demais da química, da física e da matemática. Apesar do yoga ser show de bola. E com certeza a Raíssa deve gostar também de yoga, né? Pra estar numa live de yoga, deve estar gostando de yoga também. Namastê, Alberto. Mas é isso. Então a ideia dessa prática diária é uma prática... É isso, Raíssa. Vamos lá. A ideia é nós tornarmos isso numa coisa factível, né? Não ficarmos, saudações Amarílis, namastê, apenas no campo das ideias, né? Porque muitas vezes eu crio um programa na minha cabeça, né? Poxa, eu vou fazer aula de manhã cedo, eu vou fazer aula a tal hora e, sabe, esse projeto eu não boto em prática. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso, né? Sobre pegar esses projetos e botar tudo em prática. A ideia é essa, né? E é muito bom, né? É gratificante estar trocando com vocês, estar aprendendo com vocês e a gente fortalecendo essa grande família que é a humanidade como um todo, né? Mas principalmente vocês são os familiares mais próximos, né? São aqueles familiares que vêm na casa da gente tomar café, que é o caso de agora, tomar um chá, né? A gente vai se ver com mais frequência porque é a família do yoga, né? A gente comunga da mesma coisa, curte as mesmas coisas, né? Se identifica com os mesmos valores, então é importante a gente estar cada dia mais fortalecendo esse laço que nos une. E eu estava conversando com o pessoal, né, sobre isso. Essa semana na Escola Jaya, eu estava falando sobre uma coisa, eu gosto muito de falar sobre as nossas carências, né? As coisas que eu percebo que nós estamos com dificuldade. E quando eu falo eu me incluo porque eu faço parte da sociedade. Então eu tenho que ter um carinho, uma gentileza, um zelo por essa sociedade da qual eu faço parte, tá? Mas isso que eu vou falar para vocês não se aplica necessariamente ao Alexandre, tá? Porque todos os dias eu me esforço muito para não cair nessa situação que é uma arapuca na realidade, né? O tipo de vida que a gente vive hoje, um tanto acelerada, né? As pessoas cobram muito, todo mundo muito rápido. A gente perde numa coisa que eu acho que é extremamente importante nas nossas vidas, que é uma coisa que remete à palavra capricho. Você ter capricho com as coisas que você está fazendo, ou com as relações que você está tendo. Capricho. Capricho. Simplesmente isso. Fazer com cuidado, fazer bem feito, fazer sem a necessidade de fazer revisão. De tão bem feito que foi. Ou seja, a minha atenção estava plena naquilo que eu estava fazendo. Eu estava num deleite ali. Não tinha tempo para mais nada no universo. Só para fazer bem feito aquilo ali. Namastê, Eliane. Então a ideia do capricho não é aquele capricho, olha só, não é aquele capricho do perfeccionista, não. Saudações, Romina. Namastê. Não é aquele capricho do perfeccionista, não é isso, não. Tá? Porque é importante que você desenvolva o sentimento de bastante. Entendeu? Olha só, para o tempo que eu tenho, para o momento presente, o que eu fiz está maravilhoso, está ótimo. Então,
eu vou entregar isso aqui. Agora, se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu faria com certeza um pouco melhor. Mas não nada está perdido, tá? Então, o perfeccionista ele não tem essa percepção. E é muito importante quem tiver esse perfil perfeccionista, até porque é muito importante deixar claro que ninguém fica igual para sempre. A gente está sempre mudando, né? Então, se eu sou perfeccionista hoje, eu fico muito agarrado nessa questão do resultado como realização, tá? É muito importante que eu me desagarre desse resultado, me desagarre dessa situação toda e busque uma situação de contentamento, né? Isso é importante, o yoga nos orienta nesse sentido. Eu vou tirar uma pressão de cima de mim e vou fazer uma parada, cuidadosa, porque eu já sou uma pessoa cuidadosa. O perfeccionista é cuidadoso, sabe? Ele observa os detalhes, fala assim, pô, cara, isso aqui não tá legal não. Eu acho que isso aqui dá para melhorar. Vou melhorar ali. Agora tem que ter o bastante. Percebeu? Tem que ter o sentimento de bastante. No fundo lá, mostrando, olha, tá bom por hoje. Sossega, entrega isso aí, tá legal. Tá? Não vamos discutir o assunto, porque tá bom. Essa que é a ideia. Esse que é o sentimento de bastante. Esse contentamento, tá? Agora, por outro lado, a gente está hoje dentro de um quadro, no século XXI, vocês podem arrumar N justificativa, eu também posso arrumar N justificativas para falta de capricho, mas a gente vê isso o tempo todo, cara. Não é só o pedreiro que vai na casa da gente fazer um serviço. Não, não. O tempo todo, falta de capricho. Então isso é uma coisa que a gente tem que tentar resgatar na nossa sociedade, capricho. E aí, tem o capricho na nossa própria prática. Entendeu? Mesmo que eu faça pouco, mas que eu faça bacana, faça bem feito, que seja satisfatório para mim. Gente, maravilhoso estarem por aqui. Se vocês puderem colaborar, na parte de baixo do monitorzinho de vocês do celular, tem um aviãozinho ali, uma setinha. Dá um clique ali e chama 5 amigos, 5 pessoas que vocês acham que esse conteúdo vai ser legal, vai ser importante. Chama para cá, para a gente trocar uma ideia aqui, para a gente aprender e envolver mais gente nessa história. Eu vou aproveitar nesse momento que vocês estão compartilhando, eu vou chamar o professor Alberto, que ele já está na área, para a gente poder começar a live. Já chamei ele, vamos ver se ele entra. Que a gente também nunca sabe o que a internet vai aprontar, né? Aê, a internet tá show hoje, hein? O cara veio rápido. Saudações. Oi, saudações. E aí, Gilson, namastê. Tá me ouvindo? Alberto, não estou te vendo, não estou te vendo. Está todo no escuro. Bianca, saudações, Bianca. Harion. Agora. Hermínia, saudações, Hermínia. Namastê. A turma está chegando. O pessoal almoçou e veio para a live, isso é muito bom. Já estamos criando aí um ritual das sextas-feiras. Nosso ponto de encontro é aqui. Sexta-feira. Sexta-feira no Rio de Janeiro não, né? Que a gente tem que pensar online, né? Sexta-feira no Brasil, 13h. A gente se encontra aqui no canal da Escola Jai para trocar essa ideia. Uma satisfação estar encontrando vocês todos aqui. Espero que todos estejam bem. Agora tem um problema aí de Covid. Alberto, vê se não é a câmera, a posição da câmera, de repente. Não. Comigo acontece muito isso. Quando eu abro, ela está invertida. Não, você está me ouvindo? Tô te ouvindo na boa. Só não tô te vendo, é tudo escuro. Acho que eu vou sair e entrar de novo, então. Tranquilo, faz isso. O que acontece? Tá tendo um surto de Covid, né? Eu fiquei sabendo há poucos dias. Eu já voltei a usar máscara nas aulas. E o que acontece é que eu, graças ao Criador, graças a Deus, eu tô... Aí, Romina, isso é importante, né? Preparar o próprio almoço. Bendito aquele que prepara o próprio almoço. Isso aí, cara. Então, o que acontece? Essa questão do Covid, eu, graças a Deus, há alguns anos, eu decidi, foi uma decisão minha, né? Eu decidi por... Saudações, Alberto. Namastê, Harion. Vendo? Tô te vendo perfeitamente, te ouvindo muito bem. Namastê. Namastê, Harion. Namastê. A galera tá aí, ó. O pessoal tá entrando. Aí, a Cláudia chegou. Namastê, Cláudia. Cláudia Capitone. Harion. O
que acontece? Já há alguns anos, eu decidi, né? Deve ter uns 8 anos mais ou menos que eu faço isso. Eu não assisto noticiário. Aí vocês vão falar assim, pô, Alexandre, pô, isso aí não dá algum tipo de prejuízo, não? Eu falei, eu vou falar para vocês na boa, porque a gente vive aqui satiar, né? A gente vive a verdade. Dá. Mas olha só, é tão pouco, cara, que porra, eu nem penso em voltar atrás. Porque o que acontece? A última, só para vocês terem uma ideia, a última vez que eu tive problema com relação ao noticiário foi quando teve aquela contaminação na SEDAI. Já tem mais de um ano isso. Eu não sabia que a água estava contaminada. Quando eu fiquei sabendo que as pessoas estavam adoecendo, eu comecei a ferver a água daqui de casa. Ou seja, a água que eu fazia comida e que bebia, toda fervida. Resolvido o problema. Entendeu? Eu só incluí no meu orçamento um bujão de gás, que eu não vou gastar um bujão de gás por mês, e com isso eu resolvi o problema. Sai mais barato do que um antibiótico, e ainda eu não tenho o desprazer da doença, de passar mal e tudo mais. Foi só isso. Mas eu, de um modo geral, eu não vejo noticiário. Aí agora, recente, essa semana, eu fiquei sabendo pela internet e por uma aluna que compartilhou comigo uma informação, né, uma orientação de uma pesquisadora da Fiocruz, falando sobre a questão de voltar a usar a máscara, ter certos cuidados, porque essa cepa da Ômicron é muito mais contagiosa, parece que a proporção dela é de 1 para 10, quer dizer, cada pessoa pode contaminar outras 10. E aí eu passei a voltar a tomar os cuidados. Na escola a gente já toma muito cuidado, e isso aí só tem a agradecer aos alunos, que eles são extremamente conscientes. Um aluno da escola de AIA, quando fica resfriado, ele nem vai à aula, nem vai. Por conta da questão da pandemia, nem vai à aula. Entendeu? Ele faz online. Saudações, Elô. Namastê. Então, o que acontece? E por conta desse processo é que eu fiquei sabendo que estava tendo um aumento do número de casos da Ômicron aí de infecção. Namastê, Harion, Tayana. E aí o que acontece? Taina, não é Tayana, é Taina. Taina. O que acontece? Saudações, Eliane. Namastê. Então, por conta disso, saudações, Viveka Zen. Eu passei a tomar esses cuidados com relação à questão da máscara, né? Eu não sabia como é que estava a situação. Mas é aquilo que eu falei para vocês, não me arrependo e não devo voltar atrás. Saudações, Cris. Devo manter dessa maneira, sem noticiário. Porque é muita coisa, é muita intoxicação, né? Muita coisa que você não pode resolver e que enche tua cabeça, enche teus ouvidos, sem nenhum tipo de utilidade prática, né? Alberto, estamos aí diante de mais um desafio. O tema, né, é a prática diária. Falar sobre a prática diária, a importância dela, né? A importância dela. Esse é o nosso desafio de hoje. Então, desafio. Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Namastê, tá tudo bem. Na medida do impossível, tá tudo bem. Legal, legal, legal. É isso. Tá tudo tranquilo. Boa tarde a todos, namastê. Obrigado pela presença. Eu vi aqui a Elô, minha querida aluna. De vez em quando ela está nas lives também. A turma está aí. Tatiana, né? Não, Thaís. Vamos ver Thaís aqui também. Algumas pessoas eu não conheço, deve ser seus alunos ou seguidores, eu não sei. A Cláudia Capitone está... aí, ó, tá vendo? Ela falou exatamente, foi exatamente essa pesquisadora, a doutora Margarete Dalcolmo, da Fiocruz. É ela que deu a orientação sobre a questão da higienização das mãos e tudo, voltar todo o procedimento do Covid do início, né? Para todo mundo se preservar. Então é importante isso, apesar das pessoas estarem se vacinando, e é importante que continuem se vacinando, mas tomar o cuidado para não estar disseminando, mantendo o vírus aí ativo, né? Isso é importante. Aí a Cláudia está lembrando. Diga lá, Alberto. Pois então, o nosso tema, né, sobre a prática diária falar sobre sobre a importância da prática diária é um desafio, e mais desafiador ainda é implementar uma prática diária. Sim, isso é verdade, cara. Isso é verdade. Implementar uma prática diária. Esse é um desafio. Posso fazer uma pergunta, Alberto?
para Posso ter fazer uma tempo. pergunta? Pode, De início, logo de cara, para a queima-roupa, logo para a gente começar? Para dar uma pode. aquecida, porque o Rio de Janeiro, o pessoal do Rio de Janeiro, tá todo mundo com frio, né? Muita gente com frio. Eu tô gostando, eu Bom, curto esse tipo de clima. Eu me eu, sinto bem no eu frio. gosto, eu gosto de 45 graus. Ah, é? E sabe, Não. minha maior diversão quando está 45 graus Hum. é o pessoal que chama a gente de friorento reclamando. Ai, que frio, ai, que frio, ai, que frio. E tá bom mesmo quando tá 50. 50 começa a ficar Eita, morno. eita. 50 começa a ficar morno ali no Largo da Carioca, é um ótimo lugar para estar. Caraca, nossa senhora. Eu lembro do Largo da Aí Carioca. Muito bom. você vê o Largo da Carioca, Pô, fumegando, fumegando. aquela sensação, aquilo é ótimo. A panela de Aí pressão, eu né? A quero, panela de pressão, aquilo ali. aí eu quero ver o pessoal que gosta de frio E reclamando, o é que pessoal calor, jogando que calor. capoeira, né? E o pessoal jogando capoeira do Largo da Carioca, Jogando né? capoeira, jogando capoeira. Mas fala a pergunta. Não, cara, eu queria perguntar a você o seguinte: olha só, quando, vê bem, vamos imaginar que o Alexandre já tem uma prática dele. Quando não der tempo, é interessante ter um plano B? Já ter um plano B na manga, na agulha? Não vai dar tempo de fazer a prática que eu quero fazer. É bom, né? Melhor do que não fazer nada, fazer alguma coisa, o essencial. Show. Sempre se fala isso, tem uma, uma alternativa de prática, o essencial. A gente está falando também, tem que especificar, né? Está falando de prática de quê? De asana, Asana, pranayama. pranayama. Um sada, né, É, Alberto? Um sada, né, cara? Eu acho que é legal, né? Sem conotação religiosa, é. você cantar um mantra, você fazer uma mentalização, se voltar para o absoluto. Eu acho que é legal, né? Um sadhana é bacana. Você tem uma práticazinha bem completinha, você tá com tempo, né? É, o ideal é ter um plano. O ideal é você ter uma capacidade de organizar seu tempo de modo que você consiga fazer sempre. Mas se não tiver tempo, que às vezes não está tempo, aí é bom ter um plano B, sim, ajustar a sua prática ao seu tempo, para que você possa fazer alguma coisa, não deixar de fazer Sim, nada. sim. Mesmo que seja pouquinho, mas fez, né? Fez alguma coisa. Fez alguma coisa. De asana, de pranayama, ou seja, de posturas ou de exercícios de respiração. Mas é uma coisa que a gente tem que considerar também que faz parte da própria disciplina você se organizar para ir tendo tempo de praticar. Ter Isso tempo. é um trabalho, né, de você ir Sim, organizando sua vida de modo que você consiga praticar. Dar prioridade à prática para que você tenha tempo. Porque tempo é uma questão de prioridade, né? sim, perfeitamente. Tempo é uma questão de E dizer prioridade. não, né, Alberto? Dizer não, concorda comigo? Dizer não. Sim para Algumas você coisas para você ter tempo. e não para outras pessoas ou outras situações, né? É. Que eu não sei Porque se o pessoal tá ligado nesse tipo de coisa que eu falei agora, né? Quando você diz não para o outro ou não para uma outra situação, aquela situação que apareceu do nada, apareceu do nada. uhum. E, entendeu? Quando você diz sim para essa situação que apareceu do nada, você está dizendo não para a tua prática. Está dizendo não para você. Aí a pergunta que vem em seguida é o seguinte: você merece esse não? Entendeu? É. É aquele caso, cara. A gente tem que ser sincero, tem que conversar, tem que pensar sobre isso. Senão a gente não vai conseguir realmente achar esse tempo que o Alberto está falando, né? Nunca vai ter tempo pra gente. Se a gente dar sempre É, tempo pro outro. o tempo é uma questão de prioridade. Você tem que ver o que é prioritário para você ter tempo de fazer aquelas coisas que são importantes. Você tem que ver que a prática de yoga, de modo geral, né, é importante. E aí, na medida que é importante, que traz um ganho, uma satisfação, um benefício, aí você vai dedicar um tempo àquilo. O tempo que você te dispor. O ideal é que seja todo dia. Mas Sim, se puder fazer na semana, a quantidade de tempo que você tiver para fazer, você pratica. Um dia, 2 dias, é melhor do que nada. Fazer só na academia, fazer só com o professor, ela tem que se manter de alguma maneira ligada à prática, comprometida com a prática. Vou voltar aqui com o sânscrito. O pessoal que não gosta, me perdoe,
mas existe uma palavra chamada vrata. Vrata que é compromisso. Você Vrata, tem que perfeito. estabelecer um compromisso com a sua prática. Você tem um compromisso. Agora, o quanto você vai estar compromissado com isso vai depender das suas condições materiais de existência, né? A pessoa tem que trabalhar, Sim, tem que ganhar seu sustento, trabalha longe, tem que pegar condução, aí sobra pouco tempo para a prática, às vezes. Aí o que é que ela vai fazer? Ela vai se mudar para perto do trabalho, vai trabalhar menos tempo? Se ela tiver essa escolha, ótimo, mas se ela não tiver essa escolha, vamos pensar assim, a pessoa trabalha longe de casa, aí tem que ficar um tempo para condução. E aí ela trabalha 8 horas por dia, de segunda sei lá, até sábado, ela trabalha sábado, só tem sim. um dia de folga. E ela tem que, né, vai ter que dispor um tempo para isso, para manter a sua vida, para ter as condições materiais mínimas garantidas. Então ela precisa trabalhar. E o trabalho dela é assim, longe, e ela tem que ficar 8 horas no trabalho, se esforçando para, né, para ganhar o seu sustento. Aí que tempo que ela vai ter para a prática? Né? Que tempo que ela vai ter para prática? Se ela tiver sorte de ir a uma academia para aprender para aprender yoga, será ótimo. Por isso que essas escolas perto de trabalho faziam tanto sucesso. A Academia Master fazia muito sucesso por Sim, causa disso. A pessoa ia sim, praticar no almoço, a pessoa ia praticar antes de chegar ao trabalho, as pessoas iam praticar no final do expediente, que eram horários que eram mais concorridos, lembra? De manhã sim, cedo, 7, 8 horas, perfeito. aí na hora do almoço, meio-dia, 1 hora, e 18, 19 horas são os horários mais concorridos, porque a pessoa tinha Verdade. que compatibilizar a sua prática com o seu trabalho. E aquilo muitas vezes era a coisa mais importante para ela do dia. E Tem isso também. aí ela fazia com uma dedicação aquilo, entendeu? Fazia com uma dedicação. Então, numa situação assim de trabalhar muito e porque ela tem que manter o seu sustento e tem que se deslocar para o trabalho e voltar para o trabalho, ela vai ter que querer muito para poder fazer. Vai ter que querer muito para poder fazer. Eu me lembro que as Tapas, pessoas elas tinham tapas. que chegar mais cedo para poder Sim, praticar, elas tinham sim, que, às vezes, não almoçar para poder praticar, sim. ou às Há um vezes elas, em vez de sacrifício. voltar para casa porque estão cansadas, ter que ir para a prática, entendeu? Elas faziam um pouco, né? Às vezes a pessoa ela só fazia segunda e quarta, terça e quinta. Então, lá na academia não tinha essa coisa de fazer segunda, quarta e sexta. Às vezes até tinha, mas seria outra modalidade de yoga. E, enfim, ela tem que fazer um sacrifício para poder fazer isso. E esse sacrifício é difícil. E esse sacrifício vai depender do valor que a pessoa tem em relação à sua prática. Né? Sim, É muito difícil julgar as pessoas, né, por causa disso. Às vezes a pessoa quer muito, mas as condições não deixam, então ela vai fazer o que é possível. Porque claro. o ideal seria que ela praticasse sempre. Por exemplo, ela vai aprender, vai treinar com o professor 1 ou 2 vezes na semana, e isso que ela aprendeu, ela vai se organizar para repetir essa prática ao longo da semana, no tempo que ela for possível. Para ir Por isso que uma consolidando esse prática, conhecimento, né? é, por isso uma prática de 1 hora é uma prática boa. Krishnamacharya falava uma prática, pelo menos para o ocidental, de 1 hora já está de bom tamanho, porque aí ele vai praticar todo dia, 1 hora, dependendo da pessoa, pode ser muito, mas pode ser que não. Todo mundo lá, quer dizer, muita gente tinha disponibilidade de deixar o trabalho, sei lá, conseguir um tempo no seu Sim. dia para meditar, para fazer yoga durante 1 hora. Então, aí que tá, você tem que racionalizar o tempo da prática. Ou você repete o que o professor você está aprendendo lá, ou se você não pode repetir exatamente aquela série, você ter um conhecimento para combinar as posturas, fazer aquelas coisas que são essenciais para poder praticar. Né? Alguma prática essencial que ela possa fazer e as outras práticas, quer dizer, o efeito das outras posturas ou dos outros pranayamas já estão ali. O Iyengar mesmo fala, né? O Iyengar fala em uma prática curta, mas que não é fácil. Pouso sobre a cabeça, pouso sobre os ombros, Sim. o alongamento posterior, a pinça, né? Paschimottanasana, relaxar e fazer Nadishodhana, quer dizer, a respiração polarizada. Faria o quê? Faria pouso sobre a cabeça,
a vela, né, o pouso sobre os ombros, pode fazer o arado, como uma postura de transição, para depois fazer a pinça e relaxar. Essas 5 posturas, quer dizer, pouso sobre a cabeça, pouso sobre os ombros, o arado, a pinça, né, o alongamento da parte posterior, Paschimottanasana e Shavasana, 5 posturas. Você já teria uma abrangência de efeito muito grande. Bacana. Você poderia ficar, sei lá, 3 minutos em Shirshasana, 3 minutos em Sarvangasana, 1 minuto em Halasana, 15 a 20 minutos, né? Paschimottanasana, e 5 a 10 minutos em Shavasana. Shavasana. Já é uma prática boa. Maneiro. É uma prática boa. E aí a respiração, 3 minutos de Nadishoda. Se der, aí encaixa uma torção aí, né? Se der, né? Aí você vai encaixando, aí vai depender do tempo. Mas essas são as posturas mais fisiológicas, com efeitos mais fisiológicos, mais profundos, até efeitos mentais também nessas posturas. E aí, quer dizer, eu quero dizer o seguinte, é que se você não pode fazer uma prática com todos os movimentos da coluna, uma prática mais completa, você pega o que é essencial e faz. Mas para um aluno fazer isso, ele tem que ter uma certa experiência, e mais do que uma experiência, ele tem que ter uma orientação, ele tem que saber o que ele está fazendo. Sim. O aprendizado é assim, a gente imita, né? A gente vê, né? A gente tem a série lá que a gente treina na academia e repete aquela série. Até tem o desenho, a gente desenha, dá nota, o aluno tem aquilo e vai praticar. Mas se ele não tiver tempo, ele tem que escolher o que é essencial. Por exemplo, no método do professor Hermógenes, ele mantinha 3 posturas sempre, 2 posturas sempre, né? Que era o pouso sobre a cabeça e o pouso sobre os ombros. E para acompanhar o pouso sobre os ombros, o peixe. Então, essas posturas eram fixas. As outras posturas variavam, mas essas não. Certo. E o Shavasana, que tem sempre. Shavasana. 3 mais 1. Shavasana que tem sempre. Né? Eu, por exemplo, aconselho que se o aluno não pode fazer nada, que ele faça Shavasana. Porra, show. Penso também igual. Porque tem uma coisa que eu não conhecia, que eu aprendi estudando o Alan Wallace, que Shavasana, ele equilibra os elementos e, portanto, proporciona as condições para o corpo se refazer. A pessoa não tem tempo de fazer nada, faz Shavasana. Faz um Shavasana consciente, né? Um Shavasana onde ele varre o corpo, afrouxa as tensões, deixa o corpo pesar. É como se ele deixasse o corpo decantar. E ali o corpo se reorganiza. É muito bom para os nervos, é muito bom para a mente. O corpo, por ele mesmo, vai alcançar um ritmo de respiração natural e vai se recuperar, se reorganizar. E a Shavasana é, inclusive, um momento onde, quando a gente pratica as posturas, uma parte do efeito das posturas vai ser assimilado pelo corpo. Sim. A energia vai seguir os caminhos por onde ela deve ter. Então, é o tal do plano B. O ideal seria praticar todo dia. Se você tem uma academia, um professor, você repete na sua prática o que o professor recomenda nas aulas, aquela série, aquela sequência. Mas se isso não for possível, vai ver o que é essencial daquela série e praticar. Aí tem o professor que pode recomendar. Né? Isso que eu falei de Shirshasana, Sarvangasana, Halasana e Paschimottanasana, ou seja, o pouso sobre a cabeça, o pouso sobre os ombros, o arado, a pinça e o relaxamento, essas posturas são posturas difíceis, não são posturas fáceis, não é postura para iniciante, e elas levam tempo para serem aprendidas, entendeu? É por isso que eu estou usando isso como um exemplo, não que eu estou recomendando que todos façam assim, entendeu? Só um exemplo de prática. Porque para chegar a isso, a pessoa tem que ter uma experiência já. Aí, então, ele está um iniciante, não tem muito tempo para fazer. Então, tem que ter orientação do professor, de modo que o professor diga, se você não tiver tempo de fazer a série completa, faz essas posturas aqui. Eu gosto muito de posturas em pé. Para o iniciante, e se a pessoa não tiver tempo de fazer muita coisa, faz as posturas em pé. E se conseguir combinar uma inversão, por colocar uma inversão. Nem que seja botar as pernas para cima. Certo. Quer dizer, é aquilo que a própria tradição védica fala. A tradição védica apresenta o mais difícil. Mas se esse mais difícil não for conseguir, faz esse aqui. Aí vai simplificando, até que alguma coisa possa ser feita. Perfeito. O ideal é todo dia. Ótimo, se você tiver tempo, faz. Mas se você tem uma vida assim, onde você tem que dedicar a maior parte do seu tempo a conseguir as condições materiais para
a sua própria existência, né? Comer, Claro. beber, Foi ter essencial. onde dormir, Sim. isso é essencial. Então, e aí sobra pouco tempo, aí vamos ver esse pouco tempo o que dá para fazer. Certo. Tem que usar de inteligência. É o tal do plano B. Ao plano A, plano B, plano C, plano D, plano até que alguma coisa possa ser feita. Isso aí. Nem que seja chavasana. Não, e vai Ou então clareando, né, combina. cara? E vai Ou clareando, então né? combina. Ou então combina. Um dia faz mais, um dia faz menos, vai se adaptando. Ó, eu queria fazer um comentário, Alberto, que tem a ver com a tua vida. E eu falo isso porque eu vivi esse tipo de situação, tá? Nós somos amigos há muitos anos e inúmeras, não foi uma vez ou outra, não. Inúmeras vezes eu liguei para casa do Alberto e, porra, cara, eu não sei da vida do Alberto. A rotina do Alberto, quem faz é o Alberto. Ele não fala assim, Alexandre, ó, amanhã, 6 da manhã eu vou estar fazendo prática, então não me liga, não. Cara, eu também não vou ligar para casa do cara às 6 horas da manhã. Mas o cara pode ter decidido fazer 9 da manhã, 10 horas, meio-dia, 2 horas da tarde, fazer a prática dele. Então, inúmeras vezes eu liguei e quem atendia era a filha dele. Alexandre, papai está fazendo asana. Alexandre, papai está fazendo pranayama. Cara, tranquilo. Então, isso que acontece. O Alberto, ele construiu essa mentalidade dentro da casa dele. E, cara, isso aí pode parecer uma bobagem, mas não é. É extremamente importante que você, de modo gentil, você eduque as pessoas que moram com você. Porque eu, felizmente, nesse aspecto, eu moro sozinho. Então, para mim, é tranquilo. Mas a maioria das pessoas, de um modo geral, elas moram com alguém. E aí, a pessoa, com a melhor das intenções, muitas vezes interrompe tua prática. Por um telefonema, por uma questão que podia ser resolvida depois. Entendeu? Então, isso eu acho que é uma coisa, uma providência, que eu acho que é extremamente importante para você ir eliminando esses elementos que vão entrar para atrapalhar, que eles vão aparecer. Isso aí você tem certeza disso. Agora, se você puder já, previamente, já ir eliminando essas pontas soltas, é interessante para você dar sequência na ação, né? Você lembra daquele cachorro que eu tinha, aquele Rottweiler? Sim. O Rigel? Sim, Rigel. Simpático. Quando eu começava, na época eu morava em Madureira, era uma casa relativamente grande, não era uma casa grande, mas uma casa de 3 quartos. Tinha jardim, tinha uma área lá atrás. E ele tinha o tempo todo ele tinha a casa toda para ele, né? Ficava só eu e ele, às vezes, lá em casa. E ele, cachorro, ele fica o tempo todo contigo. Na hora que eu ia fazer a minha prática, eu entrava no meu quarto e eu eduquei que ele não podia entrar. Porque ele ficava na porta, eu ia fazer o que eu ia ter que fazer, ele ficava na porta e ficava deitado ali na porta. E o engraçado é que, na época, a casa onde eu morava na época, ela ficava, você lembra disso? Né? Ela ficava do lado de uma área, de uma vila, e passavam pessoas ali. Toda vez que alguém passava ali perto da janela, ele ficava em posição de guarda. O Rottweiler tem isso, ele fica em posição de guarda e alerta. Mas ele não entrava, e se ele tivesse de latir, ele latia do lado de fora. Até esse cuidado ele tinha, cara. Caraca. Não, era um Rottweiler, ou seja, eu eduquei o cachorro a se comportar quando eu ia fazer yoga. Criou o ambiente, né? Fora. Criou um ambiente para funcionar, cara. Isso aí. É uma conspiração, né, cara? Para mim, a prática era um ritual. Até hoje, assim, é um ritual. Importante isso, cara. O momento que eu vou praticar é um momento muito importante. Perfeito, perfeito. E é assim, mas, enfim, cada um faz o que pode, né? Faz o que pode. A gente faz o que pode. E até hoje, assim, eu falar aqui em casa, eu me lembro, quando a Vitória nasceu, ela foi prematura. A Luzinalva, ela foi fazer um exame de rotina, uma ressonância, não, qual é o nome daquilo? É uma ultrassonografia. E quando ela voltou em casa, eu estava praticando e ela não me interrompia nunca. Eu estava no quarto, na época era o quarto que hoje é da Vitória. Eu estava praticando aqui. Aí eu me lembro até a postura que eu estava fazendo. Ela entrou e veio falar comigo. Eu falei, opa, alguma coisa aconteceu. Sim. Ou seja, só me interrompia se fosse alguma coisa de fato de emergência. Enfim, perfeito. Uma muito grande. Perfeito. A Vitória tinha que nascer, enfim, foi uma complicação que ela teve que nascer naquele dia. Aí eu me lembro onde eu interrompi a prática para lidar com aquela situação. Legal. Porque aqui de fato é isso, você
como me conhece há muitos anos, você sabe disso, que eu me organizei em relação às pessoas para, quando eu for praticar, eu ficar sossegado. Até hoje é assim. Tá certo. Até hoje é assim. Quando eu vou meditar, ninguém me interrompe. É o adequado. Quando eu vou praticar, ninguém me interrompe. Hoje, em relação, por exemplo, à prática das posturas, eu estou bem mais relaxado, porque na época, quando eu ia praticar a postura, eu nem falava com as outras pessoas. Mas isso foi modificando. Hoje eu estou fazendo alguma coisa aqui, se alguém conversar comigo, aí eu respondo. Mas se eu estiver fazendo pranayama, não dá para responder. Se eu estiver fazendo meditação, não dá para responder. Verdade. Então, até isso, você tem que desenvolver um discernimento em relação ao que você está fazendo para permitir estar disponível ou não para outras coisas. Né? Tem algumas coisas que não dá. Você vai meditar, se você parar para responder, atender um telefone, não dá. Não, é um capricho, não, Roberto. Dá. É um capricho com a tua prática, né? Você cuidar dela, fazer ela adequada. Para você ter, pois é, se você quer ter o efeito, você tem que ter uma prática adequada, senão não vai ter efeito. É o que eu estava falando mais cedo, quando eu falei para o pessoal, estava conversando com eles, falando que eu abri mão do noticiário. Eu não quero isso. É menos coisa na minha cabeça. Entendeu? É essa que é a ideia. A televisão é uma fonte constante de distração, né? Sim. Fonte constante de distração e de perturbação, se for o caso. Então, às vezes, é melhor não ser influenciado por essas coisas. Né? Às vezes, não. Às vezes é melhor. É muita informação, muita perturbação. Sim. O mundo, de um modo geral, é assim. Às vezes a gente chega em casa agitado, não aconteceu nada, mas só o fato de você ter andado numa rua muito movimentada, com muito barulho, com muita gente, com muita coisa acontecendo, você em constante estado de alerta, mesmo que você não tenha aquele estímulo todo, você chega em casa, a mente está agitada pelo constante estímulo que você recebeu. E ainda você vai se submeter a mais estímulos. Tudo bem, se a pessoa quer, tudo bem, vai, mas se você quer relaxar, pensar em outras coisas, isso vai ser mais uma fonte de distração, né? Vai ser mais uma fonte de distração. Não, e uma coisa, cara, eu não sei discernimento em relação a isso. Mas eu não sei se você tem essa percepção, se o pessoal também tem essa percepção, né? Por exemplo, de você ter a tua prática também como uma forma de você fazer uma limpeza dessas impressões que você vai tendo ao longo do dia. Porque uma prática diária seria uma ferramenta primorosa para isso, né? Todos os dias você faz um pouquinho de meditação, faz um pranayama, sabe? Bota a tua mente mais limpinha, né? Mais adequada. É uma higiene mental, essas influências perturbadoras. Vata adora isso, né? O pessoal que tem a constituição de ar, espaço, e tem a necessidade constante de informação, de estimular o intelecto. Sim. Eu acho desenvolver o intelecto, a inteligência, ter informação é importante, mas você tem que ter um discernimento para ver o que é de fato importante. Né? Não ficar... Botar filtro, né? É isso aí. Botar um filtro, senão é muita informação que a gente recebe, muita coisa. E tem umas coisas que são inúteis. Não se aplica. Não se aplica, gente. Tem pensamentos que são inúteis, tem impressões que são inúteis, então a gente tem que ter selecionar isso. Selecionar aquilo que você vai oferecer aos seus sentidos, né? O pratyahara. Aí, nesse sentido, você falou de uma coisa interessante que a gente tem que expandir, de alguma maneira, a nossa prática para a nossa vida, né? De alguma maneira, a nossa prática para a nossa vida. Então, também é yoga, né? Você ter esse discernimento, ter o cuidado com a informação que você se expõe, porque, às vezes, nem é informação, é mentira. Sim, verdade. Mentira. Então, hoje mais do que nunca, hoje mais do que nunca. Hoje mais do que nunca. Informação falsa. Então, deixa pra lá, é mentira. Informação falta não é informação, é mentira. Então, é mentira. Verdade. E aí, que tá. Aí pode ser que você tenha mais tempo, né? Você não vai ver o noticiário, você vai ter tempo de praticar alguma coisa, né? Você não vai ver a novela e você vai ter tempo de praticar alguma coisa. A novela. Tem que ter uma escolha, né? Claro. Então, não ver a novela, ler um livro, né? Sim.
desenvolve um hábito de leitura, né? Swadhyaya, né? De Swadhyaya. estudar sozinho, também é yoga. É isso. Olha, não é fácil. A vida é difícil e a gente tem que fazer escolhas e as escolhas envolvem uma perda e a gente tem que ver, compreender preparado isso. para perder, né, cara? Tem que estar preparado para perder. Escolha envolve uma perda, então você tem que abrir mão e ter suas prioridades. Sua prioridade. Porque a gente está sempre, o Alan Wallace fala isso, a gente está sempre ocupado com alguma coisa. E tempo é uma questão de prioridade. Aí tudo bem, você organizou sua vida, você fez aquilo que você tinha que fazer para ter as suas necessidades materiais garantidas. E agora? O tempo que você tem, como é que você usa esse tempo? Sim. Não tenho tempo de nada. Tá, tudo bem, aí vai dormir. Mas será que não dá para fazer Shavasana um pouquinho? Aí tem que ver, tem que examinar. Cada pessoa na sua vida tem que ver o que é prioritário para que ela, no momento em que ela esteja livre das suas obrigações materiais, ela possa dedicar aquilo que de fato é os seus desejos de coração. Porque, né, quando a pessoa está relaxada, a mente vai para aquilo que ela acha mais importante. Se ela considerar yoga importante, ela vai pensar nisso. Ela vai se dedicar a isso. Aí, no tempo disponível que ela tem. Claro. No tempo disponível que ela tem. Né? Não, e tem um outro aspecto também, Alberto, que a gente nem falou aqui, sobre as condições de saúde, né, cara? De condições físicas. Uma vez eu falei com um aluno, me pediu, ele agora é professor de yoga, né? Ele falou assim, pô, professor Alexandre, o senhor podia me ensinar a fazer o Surya Namaskar do Ashtanga? Eu vi que tem um Surya Namaskar diferente do que a gente faz aqui. Aí eu fui e ensinei para ele. Aí depois ele falou, porra, tô conseguindo fazer muito mal e porcamente 3 do Surya Namaskar. Os 5 eu não consigo, eu fico destruído. Quer dizer, a constituição dele não era favorável para aquele tipo de prática, né? Eu já falei isso em algumas oportunidades, que, na minha opinião, né? Respeito quem pensa diferente. A Ashtanga não é para todo mundo. Você tem que ter um biotipo para poder fazer bem aquilo ali. Porque consome bastante você, exige bastante. Eu mesmo, eu não sei se vocês conseguem ver. Talvez não. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo esse livro? Eu tô. Esse é o livro daquele... David David Swenson. David Swenson. Esse é o David Swenson. Esse livro é bem legal. Esse livro é bom. Livro aí é interessante. Esse livro aí tem uma coisa interessante que tem a ver com o que a gente estava falando. Né? Que ele mostra a série 1 toda, sim, mas ele vai digamos assim, resumos da série, vai simplificando a série. Para quem não conhece, esse aqui, ó, essa obra aqui, ó. Esse livro é muito bom. É capa dura, é legal, é um bom livro. O que o Alberto está falando está na parte final do livro. Ele vai mostrar, tá vendo? Ó? Ele vai mostrar o Surya Namaskar A e B, tá vendo? Ó. Ele mostra, tá? O Surya Namaskar A e B. E ele vai mostrar aqui umas formas de você fazer mais curtas, né? Aqui ele está dando a primeira série completa, uma série intermediária, a primeira série vocês devem estar familiarizados, essa aqui é uma série intermediária que ele mostra, tá vendo? De prática. E isso aqui é bem legal. Esse livro é legal. E aqui na parte de trás, ele vai te dar uma opção, tá vendo? Olha só, ele começa com isso aqui, ó. Olha o tempo. 15 minutos. 1, 2, 3, 4, 5. E a Shavasana. Tá vendo? 6 posturas, mais Shavasana 7. É mais ou menos o que o Alberto falou, tá vendo? Número de posturas e tudo. Tá? Levando em consideração que no Ashtanga você faz 5 respirações apenas, né? 5 de Ujjayi. Aí, ó, ele tem uma prática de 30 minutos, tá vendo? Ó. Essa aqui já é... Não. 30 minutos. Essa aqui é uma prática curta também de 30 minutos. Ó. Já é uma outra variação. Isso é muito legal, porque ele não pode fazer tudo, mas faz alguma coisa. Alguma coisa. E mantém os efeitos essenciais da prática. E amanhã é outro dia, né? Amanhã é outro dia. E amanhã é outro dia, exatamente. Eu fiz esse comentário porque é uma parada que se aplica a mim. Essa prática de Ashtanga é a prática que eu me sinto bem, tá? Com esse trabalho de Ashtanga. Só que você sabe que eu sofri um acidente no ano de 2000, de moto, no túnel Rebouças, quase que eu fui
empacotado, né? Então me Quase faz a arrebentei, passagem. cotovelo, Também. joelho, me esculhambei bastante. E o que acontece é que muitas vezes eu começo a fazer a prática e eu sinto dores, né? E, porra, amanhã eu tenho que trabalhar, né, cara? Não posso sair atropelando, não, vou fazer porque minhas contas estão todas pagas. Não estão pagas, então eu tenho que trabalhar. Então, eu muitas vezes mudo minha prática por causa desse tipo de coisa, né? Por causa de lesão que eu tenho. Até do handball mesmo. Eu tenho lesão de dedo, cara, da época que eu joguei handball, e me acompanha até hoje. Eu faço prática e tudo, mas de vez em quando a dor me lembra que ela tá ali, né? Mas a gente vai ajustando. Faz o que pode, amanhã é outro dia. Mas E é tem isso. também a questão da idade, né? A pessoa vai envelhecendo, a Com prática certeza. Coisas vão aparecendo. vai se Sim, modificando, verdade, vai se verdade. modificando. E E a pessoa tem que se adaptar àquilo. uma coisa que eu queria comentar até com vocês, sabe o que que é, Alberto? Contigo e com o pessoal, o seguinte, nos últimos tempos, tá? Quando eu estou falando dos últimos tempos, deve ter o quê? Um ano e pouco, eu passei a prestar atenção mais nessa questão de alimentos que inflamam o nosso organismo. Eu passei a prestar atenção nisso. Tanto que eu passei a consumir umas cápsulas de açafrão, porque eu não sei se vocês sabem que o açafrão ele é um poderoso anti-inflamatório. Então, às vezes você não tem como modificar muito a sua alimentação, tu tem que continuar comendo mais ou menos aquelas coisas ali, mas você já comeu uma série de coisas que inflamam, né? E aí eu tenho trabalhado e isso tem melhorado muito a minha prática. Até a questão mesmo de dores e tudo mais tem melhorado bastante mesmo. Uma coisa Você bem está falando visível. você tá falando do açafrão da terra, né? Cúrcuma, né? Cúrcuma, sim, Cúrcuma. 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 Entendeu? O açafrão da Aqui terra. a gente usa cúrcuma no arroz, porque Maneiro. ele parece até que ele tem propriedades anticancerígenas, o Sim, açafrão. sim. É um Só alimento, é vocês um sabem que tempero. a população da É, Índia é de 1 bilhão de é. habitantes, né? Eles não têm câncer de tireoide, só para ter uma ideia. E isso está ligado diretamente ao consumo diário Açafrão. de açafrão. Eles comem todo dia. Em vários pratos você come açafrão. Então tem um efeito É. acumulativo também, né? Porque é a ideia do Uhum. Ayurveda, né? Teu alimento vira teu remédio, né? Vai Pois tratando até é, isso aí é preventivamente. fundamental, né? Sim. Tem a ver um pouco com o que eu falei antes. Através dos alimentos, você equilibra os elementos que constituem o seu corpo-mente. Perfeito, perfeito. Foi E o Shavasana, Alan Wallace, né? Que tu fez o comentário desse o Alan equilíbrio. Wallace fala que o equilíbrio também pode vir através de Shavasana. Shavasana, Sim, claro, que o essencial é o alimento, mas claro. em Shavasana também você tem um efeito similar a esse, de equilibrar os elementos. E as posturas também, né? Elas visam essa harmonia entre os elementos, equilibrar os elementos, a energia e tal. Mas isso é importante, sim, desintoxicar, até para você ter mais vitalidade, né? Sim, Para poder praticar, para ter disposição para praticar. Uma outra coisa também que a gente lida, que é com a fadiga, né? Com a fadiga, com o cansaço, no dia seguinte isso fazer aí, de novo. isso Tem que aí. ter inteligência para lidar com essa fadiga. A Ó, fadiga, o cansaço eu não sei se é uma você fala sensação isso com que teus alunos, tá? Eu converso com meus alunos sobre isso. A prática de meditação, por exemplo, se você quer fazer ela cedo, ela começa na noite anterior. Dormir cedo. sim, dormir cedo. Entendeu? E Dormir a cedo. asana e pranayama não é diferente. Se você está querendo, não, Não, cara, eu quero fazer minha prática bacaninha naquele horário com uma consistência, né? Porra, tu tem que investir nisso. É um programa, porra, eu queria ver esse programa, cara, mas olha só, a minha parte, aquilo que você falou mesmo das escolhas, né? Você tem que escolher. prioridade, escolha, Minha disciplina. prioridade, falei, pô, meu Isso aí irmão, você falou é, uma palavra aí que é essencial, etapas, né? Que é essa tapas. capacidade de sacrifício, Sim, de esforçar, e apesar do cansaço, fazer de novo. Porque a fadiga é uma sensação obstaculizante, né? Porque a pessoa se cansa para parar. sim, E aí ela tem que poder dissolver essa fadiga, se recuperar. E às vezes existe uma resistência, que a pessoa não quer ter essa sensação de fadiga, de cansaço, ela não quer fazer, ela não quer passar pelos obstáculos. E tapas vai vir justamente nisso, esse domínio sobre os sentidos. No dia seguinte, apesar de toda a dificuldade, novamente eu estou lá. Novamente eu volto e faço de novo, faço de novo, faço de novo. Porque tudo bem, as condições materiais são um obstáculo, mas a mente pode ser um obstáculo também, né? E aí a gente tem que ter discernimento até nisso. Quando que o obstáculo é de fato ou quando o obstáculo está na minha mente.
Sim. Está ali. Eu não quero lidar com a fadiga, eu não quero lidar com o desconforto, eu não quero lidar com a própria rotina de novamente naquele dia seguinte ter Ah, que o caso da fazer, preguiça, né, ter cara? que O caso da fazer, ter que preguiça, né? fazer. A preguiça. Pô, A a preguiça preguiça é é um um obstáculo obstáculo. horrível, cara. É. A preguiça é um obstáculo. Eu volto A e meia, eu preguiça é um obstáculo. costumo Tem botar que. no Instagram postagens nesse sentido, falando sobre esses obstáculos, né, da prática, né, que atrapalham a nossa prática. Mas É. eu não sei se você tem essa percepção. Eu percebo, e por isso que eu dou muita ênfase a isso quando eu estou fazendo postagem e tudo, que algumas pessoas, elas acham que yoga é apenas asana e pranayama. Ela não vê esses mecanismos internos como yoga, entendeu? É trabalho de você desconstruir, construir, analisar, investigar internamente. Eles não veem isso como yoga. Muita gente é asana e pranayama, como se fosse uma ginástica indiana, simplesmente. Tem muita gente que, tem muita gente que pensa É. assim. Enfim, eu não gosto disso. Eu acho isso muito limitante, mas, enfim, Sim, tem gente sim. que pensa assim. Mas esse trabalho com a mente, educar a mente é yoga, né? É. Educar. Foi o Dalai Lama que falou isso. O yoga é educar a mente. Então, isso que a gente está falando aqui é uma educação da mente. Tem a preguiça, tem a fadiga, tem os obstáculos, tem a falta de vontade de fazer, mas você tem a sua prioridade, aquilo é importante. Aí você ajusta a sua mente para aquilo. Você lembra daquilo do ganho que você vai ter com aquilo, da Sim. importância que você vai ter com aquilo. E tem outra coisa importante também que a gente tem que considerar, é que o tempo passa, meu amigo. E se você não fizer, o tempo vai passar de qualquer maneira. Aí Com você vai perder certeza. tempo. Ó, E essa sensação ruim de, poxa, podia ter feito e não fiz, isso é tu muito deve chato. lembrar de um comentário que o professor Hermógenes fazia comigo e contigo. Várias vezes ele falou isso com a gente. Ele falava assim: vocês, apontava para eu e para você. Vocês, a yoga de vocês é para quem pode. A minha yoga é para quem precisa. Ele falava esse tipo de coisa. Comentava. De certo modo, ele está falando um pouco dessa questão da idade e também da limitação física. Porque às vezes a pessoa, É. alcança uma idade, não fez o que era para ser feito. Porque eu já vi. Se tu quiser, até compartilho com você, não, com vocês que estão na live. Eu vi um cara de 80 anos na Índia praticando Ashtanga. Cara, 80 anos, cara. 80 anos, é quase um século de vida do cara praticando Ashtanga. E ele não tem jeito de que vai parar tão cedo. Por quê? Porque ele pratica até com certa facilidade. Me lembrou, sabe o quê? Uhum. Ele praticando Ashtanga? Capoeira de Angola. Quem conhece sabe o que eu estou falando. É uma prática mais lenta, mas extremamente vigorosa, onde envolve muita concentração. A prática de capoeira de Angola é desse jeito. Para mim, me parece muito com o yoga, a maneira de movimentar o corpo, né? Uhum. Mas você vê, é um cara que segue uma disciplina ali, cara. Entendeu? O cara tá fazendo aquele troço há anos, cara. Não era um cara magrinho, era um coroa corpulento. E se você encontra, eu pelo menos, né? Se eu encontro ele na rua, eu jamais diria que ele tinha 80 anos. Jamais. Pela a agilidade que ele tinha para se movimentar. Entendeu? Uhum. Ele fazia Ashtanga, né? Ashtanga. Ashtanga. Até lembro do professor Hermógenes. O Hermógenes é uma figuraça, né, cara? Ele fazia uma brincadeira e dizia: vem cá, isso aí é yoga ou é capoeira? Ele falava? Falava. Isso é yoga ou é capoeira? Ele tinha uma brincadeira, enfim. Mas é isso. A gente faz, mas você faz yoga porque precisa, né? De modo geral, assim, a gente faz yoga cara, é bom, né, cara? É bom, né? Porque eu ia comentar isso com você também, como um outro mecanismo também na questão da prática, a questão do prazer. Porque muita gente não toca nesse assunto, né? Não toca nesse assunto. Sim, Mas yoga dá prazer, cara. Dá prazer. Não, dá. É interessante que existe uma expressão chamada Yoga Ananda, que é até o nome do mestre. Bem-aventurança do yoga. A Ananda é bem-aventurança, é felicidade. E yoga pode ter um nome também de disciplina. É a disciplina que vem como... É a felicidade que vem como consequência da disciplina.
Sim, Então, na prática de asana, na prática de pranayama, na prática de meditação, a pessoa experimenta essa yoga ananda. Ela pode ter um prazer, por exemplo, em relação aos sentidos, aos objetos, né? Ela se satisfaz com um determinado objeto, tem um ananda. É o Vastu Ananda. Ela pode ter uma satisfação com uma coisa grandiosa, Vibhuti. Ela vê uma montanha, fica assim arrebatada com aquela beleza. Ou sim. então um pôr do sol, ou o nascer do sol. Ela fica arrebatada com aquela beleza. O canto de um pássaro. Esse é chamado de Vibhuti Ananda. Existe um Ananda que é do próprio conhecimento. Você conhece, você tem um prazer de conhecer. Você vai estudar química, você tem um prazer da descoberta da química, como é que a matéria se transforma, se preservando, se conservando. Esse dá um prazer. Então, o conhecimento dá prazer, dá uma satisfação, um Ananda. Prazer, Ananda, uma satisfação. E existe uma satisfação, um prazer, uma plenitude que vem como consequência da disciplina. Sim, Da disciplina. Você praticando todo dia, você praticando regularmente, isso vai te dando um prazer. Uma sim. vez eu vi uma pessoa para criticar, quase me chamando de bitolado, falando, por que você pratica? É porque me dá prazer. É porque eu sinto bem praticando, e se eu não praticava, eu vou sentir falta disso. Por isso que eu Perfeito. faço. É isso. A É, pessoa e tem um detalhe, né, cara? Experiência direta, né, cara? Experiência direta. Não dá para existem falar, prazeres. não dá para É, falar que é bom ou ruim se você não experimenta. Uma prática diária, cara, pô, muda a tua vida completamente. pois é, Completamente. no início trazer um sacrifício, envolver certas perdas, você deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, deixa de conversar com os amigos, deixa de ver televisão, deixa de fazer outras coisas, Alberto, só um minutinho, só um mas minutinho. deixa de se distrair. Ah, falta dois ainda. Desculpe. Não, eu tava preocupado com a hora, mas estamos no horário ainda. Tá bacana. Que horas são? Faltam 2 minutos Uma hora ainda, aí. para duas para as duas. Então vamos encerrar agora, vamos encerrar. Aí o que acontece? Terminar com a Ananda. Mas a prática vai te dando uma satisfação, você vai se Sim, sentindo um prazer. Não é a melhor palavra para falar isso, mas eu vou falar isso, é um prazer. É um prazer, é uma sensação de bem-estar. Uma vez me pergunta de vez em quando, qual é o ganho que eu vou ter praticando yoga? Você vai ter uma sensação de bem-estar muito grande, de uma satisfação muito grande. Com a prática, então essa satisfação que vem como consequência da prática, da disciplina, é chamada de Yoga Ananda. Veja só, a disciplina significa dizer que é uma prática regular, que você faz sempre, é algo que você repete constantemente. Tem que ter uma certa constância. Se não puder todo dia, o que for possível. Mas lembrando perfeito. sempre isso, tempo é prioridade. Tempo é prioridade. Ah, e Tempo é integração, né, prioridade. Alberto? Também, né? Integração, né? Você se sentir mais você com você, né? Ter essa intimidade Exatamente. contigo, né? As asanas, você vai estar sozinho com você mesmo. É, A verdadeira prática é essa. Você aprende com o professor, mas você vai praticar mesmo quando você estiver praticando sozinho. perfeito. Eu sempre achei muito estranho isso. Esse negócio, vamos praticar em grupo. Eu acho estranho. Para mim, a prática em grupo é com o professor. Quando aí terminou a aula com o professor, eu vou praticar sozinho. Eu acho Correto. estranho. Não, tem gente que gosta, vamos praticar em grupo. Eu acho estranho. Mas aí a própria Gita, o próprio Prashanta, que é o filho do Prashanta, que é o filho do Ayana, ele fala, essa verdadeira prática não se foi a Gita, se foi o Prashanta, um dos filhos. Falou, a verdadeira prática é a prática quando você está sozinho. Mas é que às vezes a pessoa precisa de um estímulo para praticar e quer praticar em Sim, grupo. sim. Aí tudo bem, vale, deixa que esteja praticando, Agora, não pode vale. Mas transformar, não eu pode acho transformar em estranho. encontro social, né, cara? Aí é outra história, né? Mas no fundo né? Quando você vê muitas vezes as No pessoas fundo, caminhando na rua, eu vejo aqui na ilha, tem muito litoral, muita praia. Eu vejo as pessoas gostam de fazer caminhadas juntas porque vão conversando. Quer dizer, elas não estão nem conversando nem fazendo caminhada. distrai, Entendeu? Essa que é a distrai. realidade.
E aí, se for caminhar calado, né, fulano não fala nada, então é melhor nem caminhar junto, sabe? Porra, é melhor, cara, Tem vai caminhar certas sozinho. práticas que você precisa do. Tem certas práticas que você. Isso eu acho uma vantagem da yoga. Tem certas práticas que você precisa de instrumentos, precisa de pessoas que, Sim, né, que sim. te deem uma base para você praticar. Mas yoga você pode praticar sozinho e o essencial é você ter um espaço limpo e o seu corpo. O professor Faek falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, é porque a prática de Iyengar é caracterizada pelo uso de instrumentos, né, de Sim, material. Aí ele fala assim, quanto menos material você der para o teu aluno praticar, melhor, porque na falta de material ele vai achar que não pode praticar. Quando perfeitamente. o estímulo que o professor deve dar ao seu aluno é que ele pratique sempre, todos os dias. A prática, para ser de fato assim profunda, ela precisa de uma regularidade. Não é para fazer uma coisa ocasional, tem que ter uma Sim, regularidade. sim. Aí você tem que ver a regularidade que o teu tempo te permite, mas tem que ter uma regularidade, isso é importante. É igual escova-dente, né? É igual Não é escova-dente. escovar dente. Se você não quiser perder os seus dentes, Todo dia. se você não quiser perder os seus dentes, você tem que tratar dos seus dentes todos os dias, porque todo dia Isso você aí. come, né? É isso aí. A menos que você não coma, não vou comer hoje. Comi ontem, não preciso comer hoje. Aí tá, Tirando tudo bem. isso, tem que escovar. Então, eu já comi semana passada, essa semana não preciso comer. Aí tudo bem, É, não escova os dentes. Não tem jeito, é causa e consequência. sim. Causa e consequência. Não existe. Sabe o que é? Sabe o que é? É que não existem atalhos. Sim. Não existem atalhos. Isso Se aí. você quer o fim, você quer os meios. Se o fim é tal, se você quer manter os seus dentes, então cuide dos seus dentes. E um dos cuidados é limpe seus dentes, Isso escove, aí. passe fio dental, escova interdental, limpe, Tem senão que você vai fazer. perder. Senão É você isso vai mesmo. perder seus dentes. Com muita sorte, só assiste, eu te abençoar, Deus te abençoar, Porra. pode fazer bem, porque acontece isso, né? A Tem, pessoa faz tudo errado e dá certo, tem mas não é isso. sempre assim. Mas nem todo mundo tem um karma tão bom, né? Mas nem todo mundo naquele negócio que os deuses protegem as crianças dos Sim. bêbados, né? Sim, sim. Não é isso? Os Então, bêbados mas principalmente. de um modo geral, não é assim. Então, É, se você não quer é. o fim, você quer os meios, Exatamente. entendeu? Não Tem que tem ter uma, jeito, uma gente. Não responsabilidade, um tem jeito. cuidado, tem que ter um zelo. Tem que ter. Tem que ter um zelo. Tem que ter esse zelo. Se você quer o fim, tem que ter, você quer o meio. Tá? Então, você quer um corpo saudável, uma mente saudável? Um dos meios é praticar yoga. Isso aí. E tem que praticar. Em algum momento você tem que praticar. Não, cara, e aquele negócio, começar até com pouco, né? Se for o caso, né? Vai Tendo o devagarzinho, tempo como começa com adversário, pouco. começa com pouco, né? Faz poucos Começa atos, com mas pouco. faz todo dia. O dia que tem um pouco mais de tempo, tu faz uma prática maior, mas a tua proposta é fazer pouquinho todo dia, porque de repente teu tempo é curto. E aos poucos tu vai arrumando, né? Vai cancelando outros compromissos, vai. Até por conta do prazer, né, cara? Até por conta do prazer, nossa mente vai fazendo essa conspiração, né? Vai empurrando coisas que Exato. não são tão prazerosas pro lado e a prática vai ficando em evidência. É verdade, também tem isso. Tem outra Então é estratégia. isso, meu caro. Legal, bom de Tá falar bom. contigo. Vamos falar com você Já também. deixa marcado aqui para a semana que vem. A gente não tem uma pauta ainda. Se quiserem colaborar, mandar algum tema que nós possamos estar conversando aqui semana que vem, será uma maior satisfação acolher, receber esse tema. Alberto, obrigado ao pessoal que está presente. Eu só queria pedir que o pessoal interagisse mais. Hoje, Viver Casei não participou, não deu ar da graça. Eu sei que ela está aí dentro, mas não deu ar da graça. E é importante que vocês participem, porque esse espaço aqui é de vocês. É isso. Então tá, gente. Obrigado pela presença. Obrigadão, gente. Namastê. Obrigado, Alexandre, pelo espaço. Namastê. Até para Eu que agradeço. Namastê, Harion. Valeu. Fica com Tchau, Deus. um abraço. Um abraço.